então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá, de tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá, tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá, que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal, ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação, assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Olá, então vamos continuar aqui, né? A gente fez já a conexão na base de dados no vídeo passado, conseguiu, fizemos conexão com sucesso, a gente precisa ler. Então agora, eu já copiei aqui, colei para ficar mais fácil, né? Você vai ver que eu fiz já umas mudancinhas, já coloquei esse docstrings aqui para documentar a nossa conexão à base de dados. E aqui, o nosso self-conectar, não chamei o self-conectar sozinho, tá? Inclusive eu vou tirar esse par. Eu estou dando o resultado dele, porque lembra que o nosso conectar retornava verdadeiro ou falso? Eu estou dando o resultado dele para uma propriedade self.conectado, porque depois eu vou usar essa propriedade lá quando eu estiver usando, quando eu estiver lendo a base, para ver se realmente está conectado, se eu posso ler a base ou se vai dar erro se eu tentar ler uma base com a qual uma conexão não deu certo. Tá, agora aqui eu criei esse método ler dados. Ele recebe, né, self, que a gente já ignora, e ele recebe um parâmetro SQL, ou seja, um query de SQL. E novamente eu vou sempre fazer com try except para poder tratar meus erros. Então aqui no try, né, eu vou usar o meu objeto cursor que a gente fez no vídeo passado, e eu vou usar a função execute, que quer dizer executar. Então executa esse meu SQL, esse SQL aqui que eu tô te dando, por favor, vai lá na base e roda ele. Então por isso, para ele eu dou o parâmetro, né, a minha variável SQL que eu recebi aqui, meu parâmetro. E isso você vai ver que a gente vai ter duas funções aqui, eu já vou falar da próxima, de leitura de dados. Isso aqui é uma função que eu vou usar quando eu estiver usando um SQL que não vai receber nenhuma variável. Porque eu poderia criar meu SQL lá com um string recebendo a minha variável, né? String formatado recebendo a minha variável. Mas isso é muito perigoso. Tá certo que aqui a gente não está recebendo nenhuma entrada, fora apertar botões, os clientes, ele não está colocando nenhum input, ele não está escrevendo nada. Mas, quer dizer, na linha de comando ele está. Mas mesmo na linha de comando, o nosso SQL não está lidando com nenhuma variável que vem do usuário. Mas já ensinando a você fazer do jeito certo, quando você recebe uma variável do usuário, esse usuário pode ser um sacaninha, né? Pode, né? E ele pode estar querendo quebrar a sua base ou roubar seus dados, e ele pode tentar fazer o que chama injeção de SQL, SQL injection, que é basicamente colocar um script SQL mascarado ali, tá? No meio do seu nome de usuário, no meio de qualquer informação que ele tenha que colocar lá, para que na hora que ele rode na sua base, ele rode o SQL da pessoa e de repente ele roube seus dados ou ele apague toda a sua base de dados. Porque tem gente que gosta de só atrapalhar, não é nem para roubar nada não, é só para te atrapalhar a vida. Então você nunca daria assim, nu e cru, né, como eu falaria. Mas nem sempre você precisa colocar os parâmetros, mandar executar os parâmetros, porque é um processamento a mais. Então a gente vai fazer duas funções aqui, uma que vai receber chamado parâmetro, vai usar o que chama um prepared statement, ou seja, uma declaração preparada, que já vem embutido lá, eles se lidam com fazer prevenção de SQL, e basicamente como eles fazem isso, é fazendo escape. Você, quando você viu o curso, né, você já deve ter visto o negócio do escape, né, do escapar um caractere que ele entende como comando. Então, por exemplo, né, se a gente, vou colocar aqui, se a gente coloca /n, ele já entende que isso daqui não é um string, ele entende que isso daí você está querendo dizer para ele uma nova linha. Mas se eu coloco duas barras n, ele vai entender que eu quero escrever /n, porque ele vai dar um escape nessa barra aqui que
tem um significado para ele, que é um comando para ele. Basicamente, o que eles fazem, né, para prevenção de injection, assim, de uma maneira muito simplificada, é justamente isso. Ele automaticamente vai dar escape em qualquer coisa ali que ele veja que pode ser um comando. Então, mesmo que a pessoa colocar um SQL injection, né, ele vai virar inofensivo, porque está todo escapado, ele não vai mais, o SQL não vai mais entender como um comando, mas sim como um texto que ele tem que colocar lá. Sem o prepare statement, o drop table poderia causar um problema para você, porque iria apagar uma tabela. Mas se não, só vira o nome do usuário drop table, entendeu? Como prepare statement. Então essa é a ideia. Então essa função aqui de dados a gente vai usar, como ela sem parâmetros, a gente vai usar só quando a gente tiver um SQL inteiro, que a gente não está se preocupando com isso. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, try self cursor execute o SQL, aí ele executou o SQL, tem uma resposta, certo? Então aqui no registros, na propriedade registro que eu estou criando, eu vou receber essa resposta. E como que eu pego essa resposta é self.cursor fetch all. Fetch quer dizer pegar, tá? E all quer dizer todos. Tem vários tipos diferentes de fetch. No caso aqui a gente sempre vai estar tratando com fetch all, tá? E justamente eu quero pegar todos, porque você vai ver, inclusive, eu quero poder deixar em alguns lugares que você possa colocar, por exemplo, mais pistas, tá? Independente se tem uma pista só agora, e depois se tiver mais, ele vai conseguir trabalhar automaticamente com essas pistas a mais e sortear as pistas a mais. Então já vai automaticamente mudar isso para você, sem que você precise vir aqui no código mudar. Então eu sempre vou usar o fetch all. Eu vou dar um print dos dados da base só para ver que funcionou, tá? Tá aqui, print. Os dados da base são, e vou dar um print do self-registro. E eu vou retornar o self-registro, se deu tudo certo. Se deu erro, eu volto novamente, eu pego aqui com o meu SQLite 3, né, minha classe SQLite 3, que inclusive aqui ele está te dando toda a informação da classe, né? Eu vou querer o erro, tá? O erro que deu, que ele já me fala aqui que é uma classe exception, já é uma classe como erro, e eu vou querer atribuir esse erro para a minha propriedade self erro, e eu vou querer dar print, e eu vou retornar esse erro, tá? É o erro que eu não vou retornar o registro, eu vou retornar o erro, justamente para lá do outro lado a pessoa poder fazer alguma coisa, tá bom? Então vamos testar esse primeiro, né? Vamos testar esse primeiro. Aqui no meu jogo, eu vou colocar self.conexão.ler dados, e eu vou escrever select all, com asterisco é all, select all from, não vou dar países não, porque países é muito, select all from continents, tá? Então vamos rodar isso daí? Então eu vou rodar, já tinha rodado aqui, mas ó, funcionou, a conexão da base foi um sucesso, os dados da base, tá? E aqui ele me imprimiu, e você repara que é um array de tuplas, cada registro é uma tupla, e cada coluna é uma posição. Então eu vou pegar esse mesmo negócio aqui e vou rodar aqui no The Beaver, tá? Pra você ver, né, a tabelinha que ele faz. Então você repara que é a mesma ordem, ele colocou aqui na mesma ordem dessa tabela. E então a gente vai sempre tratar os dados dessa maneira. A gente vai saber que o dado tá, por exemplo, do ID tá na coluna 0. O dado do nome está na coluna 1 e assim por diante. E se você vem de outra linguagem, se você já trabalhou mesmo com Python, de repente em algum curso você trabalhou com MySQL e o PyMySQL, você vai saber que o PyMySQL, por exemplo, ele te dá um dicionário, né, com os nomes das colunas, muito mais fácil de trabalhar. Tem maneiras de você criar um dicionário aqui. Então o que a gente vai fazer é a gente vai usar uma função do próprio SQLite 3 para transformar o nosso resultado num objeto row do SQLite 3, que é como se fosse um dicionário. E desse modo a gente vai poder trabalhar com o dicionário. Então, simplesmente o que eu vou adicionar é esta linha aqui no conectar. Eu vou colocar self.conexão.rowFactory. Eu vou falar que essa minha propriedade rowFactory vai ser igual um SQLite 3.row, porque isso não vou entrar agora porque é um pouco mais avançado, mas se você quiser, você pode customizar esse row factory. Mas a gente vai falar para ele, não usa já o modelo padrão que tem,
que é o SQLite 3.row. Depois o resto não vai mudar, só vai mudar um pouquinho. Eu coloquei um for loop aqui, tá? O ler o dado não vai mudar, vai ser igualzinho que uma vez que a gente fez deu esse atributo row factory, agora ele vai trabalhar sempre com esse modelo quando ele der o resultado. Mas eu coloquei aqui um for loop, tá? Só para ver o nosso registro, porque eu vou dar um print aqui, vou dar comentar aqui e eu vou rodar, e você vai ver que agora o que ele devolve pra gente não é mais um array de tuplas, é um array de objetos desse SQLite 3 row object. E é por isso que eu falo que ele é uma simulação do dicionário, porque se fosse um dicionário a gente estava vendo ele aqui, né? Com os seus, né? Se eu fizer aqui, né, bem grosso aqui, fazendo um array com 2 dicionários e eu der um print, né? Eu consigo ver aqui, né? Porque o Python entende. Ele entende como um dicionário, ele não entende como um objeto. Mas o objeto não tem print. E eu estou usando um objeto, estou usando uma classe aqui. Estou usando um objeto do tipo row do SQLite 3, que vai me devolver uma simulação de dicionário. Então deixa eu apagar essa janela aqui da gente, né? Aqui. E o que eu vou fazer aqui é um for loop, justamente para te mostrar, né? Então eu vou fazer um for loop aqui nesse registros, para te mostrar que para cada registro, né, eu vou poder vir aqui e agora acessar ele como se ele fosse um dicionário, tá? Então eu vou fazer 2 prints aqui. Eu vou fazer um print do registro com o continente e eu vou fazer aqui .keys, tá? Então aqui, ó, tá aqui, ó. Ou seja, você tá vendo que aqui eu tô com os nomes das colunas, tá? E aqui eu tô com o continente podendo pegar o valor. Essa é uma maneira mais fácil de trabalhar, né? Do que ter que ficar pensando em que coluna que tá. E agora eu vou mostrar aqui os ler dados parâmetros, que são aqueles com os parâmetros, os parametrizados. Então eu coloco aqui os SQL parametrizado e parâmetros. E como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um placeholder, tá? Ou seja, no meu SQL eu vou colocar um placeholder lá dentro, que ele vai entender que aquilo é um placeholder, ele vai entender que aquilo está guardando um espaço para um parâmetro, e eu vou fornecer os meus parâmetros. E a maneira que eu gosto mais, tem 2 maneiras de usar. Uma usando um ponto de interrogação, e aí você tem que colocar na posição, e outra usando um dicionário com os mesmos nomes do placeholder. E é essa maneira que a gente vai usar. Então eu deixei inclusive aqui explicado, né? Então aqui agora a gente vai receber o SQL e os parâmetros, o dicionário de parâmetros. E eu esqueci de colocar no outro aqui, mas a gente vai testar, eu já arrumo lá no outro, mas a gente também vai testar se ele está conectado primeiro. Então primeiro eu vou fazer um ifs. Está conectado? Self conectado é verdadeiro? Se for, você vai fazer o meu try aqui, tá? Bonitinho, que eu vou pedir para você. Se não tiver conectado, você vai fazer um print aqui, ó, que a conexão não existe e vai retornar falso. Mas se não, você vai fazer o try. E o try vai ser muito parecido com o try que a gente já fez. Ele vai botar self-cursor.execute, só que agora ele vai receber 2 parâmetros. O primeiro é o SQL e o segundo é o nosso dicionário com os parâmetros. E eu vou mostrar ele sendo usado. E agora você vai de novo, self registros igual fetch all. Eu também vou fazer o print aqui do registro, né? Esse registro para você ver que está funcionando. Vou fazer o print do registro. Se der tudo certo, se retorna o registro. Se não, se tiver um erro, except, novamente se retorna o erro. É igualzinho o outro, essa parte aqui. Senão você coloca ali no erro, você dá um print do erro e você retorna o erro. O que vai mudar é agora aqui. Então eu vou dar um D aqui e vou fazer assim, vou comentar aqui em cima e vou colocar aqui ler dados parâmetros, tá? Então não vou fazer mais isso, eu vou fazer o que eu gostaria de fazer, where, tá? Vou colocar aqui pk id continente igual uma variável. Eu poderia fazer isso aqui, né? id e colocar aqui f, né? E mandar lá ler o SQL normal, poderia, mas isso é aquilo que eu falei que é perigoso. Então eu vou colocar aqui nossa variável id igual a 2, né? Vamos supor que eu estivesse recebendo essa variável
né, de uma função do meu usuário. Isso é perigoso. Então o que eu vou fazer, em vez disso, eu vou colocar aqui um placeholder, um negócio que está guardando o lugar para ele. Com 2 pontos, eu vou escrever ID. E é assim que eu escrevo o meu placeholder, sempre com 2 pontos. E daí o nome, não coloco entre aspas, nada. Aí, tá? Aqui, lembra que eu ia ter que me dar também um dicionário para ele? Eu vou criar o dicionário aqui fora, tá? Eu vou colocar aqui, dict param, tá? Eu vou criar o meu dicionário e eu vou dar como chave, tá? Como chave, esse nome aqui igualzinho, sem os 2 pontos. Mas tem que ser exatamente o mesmo nome. E aqui como valor eu vou dar ali o valor, porque eu estou fingindo, né? Tô simulando que eu estaria recebendo esse valor de algum lugar, certo? Então, aqui eu poderia ter vários parâmetros, vários placeholders, vários parâmetros, de repente eu estou colocando, mas aqui eu estou colocando só um. Então aqui pro meu, eu vou agora dar esse dicionário como o segundo argumento. E vou rodar, né? Vou rodar aqui, tá? Aqui. E você viu que ele me deu exatamente o mesmo resultado de antes, tá? Ele me deu aqui América, porque é continente, ou seja, também aqui um array. E por quê? Porque você fala, mas você só queria um, né? Você só queria ir quando fosse D2, porque você não fez fetch1. Muito simples. Porque eu quero relegar a minha classe conexão, todas essas funções de ler, o controle da conexão. Eu não quero que umas outras classes fiquem acessando a base de dados diretamente. Porque então você começa a pensar nesse negócio de estar encapsulando, de estar protegendo, né, uma informação, guardando ela numa classe e não deixando todo o seu código acessar isso. E aqui, tá, não vai acontecer nenhuma desgraça se acessar, mas é melhor já te ensinar isso, entendeu? Já te deixar acostumado com isso. E eu tô falando, em vez de fazer várias funções, uma para quando for um registro, uma para quando for 2, é porque, para falar a verdade, a maioria das vezes aqui vai ser vários registros e para pouca vez que vai ser um, é mais fácil simplesmente colocar um do que ter 300 funções diferentes. Então é simplesmente praticidade, tá bom? E na realidade, normalmente eu trabalho com fetch all. Até tinha colocado aqui fetch1 para fazer um teste aí, para mostrar para você. Aqui quando eu rodei o fetch1, justamente ele me dá realmente só um objeto, ele não me dá o array. Assim, você vai acostumar que em programação você sempre vai estar fazendo esse tipo de decisão. Eu vou estar sempre decidindo o que é mais importante. É mais importante que eu desenvolva rápido, é mais importante que eu gaste menos memória aqui, é mais importante que ele rode com mais eficiência, ou, de novo, que eu entregue rápido isso. Então, por exemplo, você pode ter escutado falar de frameworks, né? Ou a gente falou antes ali do engine, né? Se eu customizo, né? Se eu customizo meu engine, se eu customizo o que eu estou fazendo, eu sou muito mais eficiente do que se eu uso um engine já pronto, do que se eu uso um framework mais pronto. O meu programa vai rodar gastando menos memória, vai rodar mais eficiente, vai ser menos pesado. Mas eu vou demorar muito mais tempo para desenvolver, porque eu não vou estar usando algum negócio que já está pronto. Mas em compensação, essas bibliotecas já prontas, elas precisam pensar em vários usos de casos diferentes, senão ela vai ter várias funções que de repente você não vai usar, que está lá ocupando espaço, está lá ocupando, nem que seja espaço de arquivo que você vai ter que carregar em algum lugar, ou de repente algum negócio que ele está rodando que não precisava, entendeu? Então sempre vai ser uma escolha. O que é mais importante para mim, para o meu cliente neste momento? Eu gastar um pouco de mais de tempo no desenvolvimento e ter um negócio mais eficiente, ou para ele não importa se for um pouquinho mais lento, que a pessoa nem vai perceber o quão mais lento é, e entregar mais rápido. No nosso caso aqui, a pessoa nem vai perceber o quanto de memória mais a gente usou para usar um array em vez de receber o objeto direto. Não vai ter essa percepção. A gente sim está se preocupando com memória, mas quando é negócio grande, entendeu? Quando é simplesmente aquele pedacinho pequeno só por causa de um array, de um elemento, não tem problema. Mas você viu aqui, essas são as funções da nossa classe conexão. E aí aqui a gente não vai mexer mais na classe conexão. E agora a gente vai usar ela em outros lugares. A gente vai instanciar ela na classe jogo. Mas a gente vai receber essa instância como argumento para a classe cidade e para a classe local. E você vai ver isso mais pra frente. Vou quebrar de novo em outro vídeo, porque tá ficando grande, né? Então vamos para a próxima aula?